Olá, me chamo Josével Silva, bem-vindos ao Fatos e Teorias. O Enigma dos Rothschild, a família que moldou o mundo, a família Roth. Sem dúvida, um dos nomes mais icônicos e, ao mesmo tempo, um dos mais misteriosos e poderosos dos últimos séculos. Uma das famílias mais ricas da história, e talvez a maior fonte de teorias conspiratórias. Mas o que aconteceria se muitas dessas teorias tivessem um grande fundo de verdade? Difícil distinguir o que é fato e o que é ficção. Vamos mergulhar nos primeiros dias dessa famosa família judaica para entender como eles conseguiram construir uma das maiores fortunas da história. Partindo de um período de antissemitismo desenfreado, a maior parte do continente estava sob o domínio do cristianismo, e o poder político estava intimamente ligado à religião. Entre eles, o príncipe Wilhelm. O príncipe rapidamente aprendeu a confiar nele em todos os assuntos financeiros. Assim, a família se tornou uma das forças mais influentes na economia europeia, com vasto dinheiro sob custódia e um sistema que lhes permitia alavancar o negócio bancário. Eles começaram a emprestar dinheiro a juros para governos e empresários. Alguns dizem que o próprio sistema bancário atual é fruto da engenharia financeira criada por essa família, e que o conceito de bancos centrais endireitamento deságua em uma única figura central, a própria família. Enquanto os ingleses esperavam notícias da guerra e a Bolsa de Valores de Londres operava com cautela, a família de banqueiros iniciou uma operação massiva de venda de ações de empresas inglesas. Os 5 herdeiros se espalharam pela Europa, estabelecendo filiais importantes nas capitais. Anos depois, o imperador concederia a todos os 5 irmãos o título nobiliário de barão, elevando os Rothschild à nobreza menos algo inimaginável no início da saga da família, que era obrigada a viver afastada da sociedade. Apesar da distância, os irmãos aplicavam uma estratégia unificada, emprestavam dinheiro à aristocracia e aos governos locais e atuavam em conjunto na compra e venda de ações. Compraram vinícolas valiosas na França, adquiriram participação no Canal de Suez no Egito e financiaram o desenvolvimento do primeiro grande poço de petróleo no Velho Mundo, desafiando o monopólio de Rockefeller na América. As novas gerações das 5 famílias fizeram cada vez menos movimentos bem-sucedidos. No entanto, enquanto a família bancária do século XIX pode ter sido uma das mais ricas de seu tempo, hoje os Rothschild são uma sombra de sua antiga glória, ou pelo menos assim aparentam ser. De acordo com as listas de bilionários, os nomes que realmente são da família não os colocam entre os homens mais ricos do mundo. Uma força ainda mais vasta, menos pessoal e infinitamente mais interconectada. Estamos falando de trilhões de dólares sob sua gestão. Eles não são uma família, mas uma corporação com um alcance que transcende fronteiras, participando de praticamente todas as grandes empresas globais. O poder dos Rothschild era pessoal, baseado em confiança e segredo. O da BlackRock é sistêmico, baseado em dados e escala. Ou será que o poder, como um rio subterrâneo, apenas mudou seu curso, encontrando novas formas de operar, invisíveis, até que surjam em um novo gigante como a Black? Se você se sentiu envolvido por este mistério, curta este vídeo e inscreva-se no canal para desvendar mais segredos e entender as forças ocultas que moldam nosso mundo. Não o império de sangue, mas o império de algoritmos e influência global. Uma plataforma de análise de risco e gestão de portfólio que é usada por mais de 200 instituições financeiras e até mesmo por bancos centrais e tesouros nacionais. Seus líderes são ouvidos nos mais altos escalões de governo. Suas recomendações moldam políticas. A questão não é mais se eles dão as cartas, mas de que forma sutil e onipresente eles as distribuem. Olha que tudo veio do mercado financeiro moderno, fornecendo a BlackRock informações privilegiadas e um poder de análise incomparável. Apesar de não haver mais registros claros sobre seu tamanho e influência, para muitos, eles continuam dando as cartas no mundo, mas de uma forma diferente. Eles foram os pioneiros do poder financeiro discreto, e sua história nos faz questionar: será que essa descrição é um sinal de diminuição ou apenas uma evolução? Se os Rothschild tinham pombos correio para antecipar notícias, a BlackRock tem o Aladdin, prevendo o futuro através de dados. Estatisticamente, a maioria das famílias ricas perde suas fortunas na terceira geração. Uma filial se extinguiu, outras tiveram a fortuna dividida por regras de herança. A filial na Áustria foi anexada pela Alemanha, e os Rothschild tiveram que vender sua operação bancária por uma fração de seu valor. Alguns foram capturados, libertados apenas após o pagamento do que foi, na época, o maior resgate da história. Suas mansões, empresas e obras de arte foram confiscadas. O mesmo aconteceu com a filial em Paris. As coleções que a família possuía eram tão requintadas que as lideranças alemãs pessoalmente saquearam os locais. Tornaram-se acionistas majoritários do monopólio de diamantes e de uma das maiores empresas de mineração do mundo. Há até relatos de que financiaram bancos menores em países emergentes, como o Banco Mauá no Brasil.
Outro componente importante é a superexposição que tiveram no século XX, especialmente por serem a personalização da riqueza judaica e toda a raiva que atraíram. A família preferiu ficar extremamente discreta, não expondo seus nomes ou investimentos. Além disso, hoje os holofotes estão muito mais concentrados em magnatas da tecnologia e do petróleo, o que oferece uma descrição ainda maior para a família. Uma história pouco explicada, mas que faz com que muitos atribuam parte do insucesso final de Irineu Evangelista de Souza a uma negativa de crédito por parte da famosa família de banqueiros. O negócio de empréstimos foi imensamente bem-sucedido. A filial de Paris, por exemplo, cresceu exponencialmente em poucas décadas. Em essência, as 5 famílias Rothschild forneciam o mesmo serviço que o Fundo Monetário Internacional oferece hoje. Estabilizavam as principais moedas e forneciam empréstimos aos governos, fazendo ambas as coisas com um grande lucro. Aos poucos, isso lhes deu uma visão completa de todo o sistema monetário ocidental. Isso deu início a um efeito dominó, pois outros investidores interpretaram o movimento como o prenúncio de uma crise iminente. Em poucas horas, as ações já estavam extremamente baratas. Nesse momento, a família recomprou os papéis por um preço infinitamente menor do que haviam vendido, aumentando suas posições. Quando a notícia da derrota de Napoleão finalmente chegou, os Rothschild puderam aumentar suas participações acionárias e vender parte das ações que compraram a preços irrisórios, obtendo enorme lucro. Foi um dos maiores casos de manipulação financeira da história. Quando Wilhelm assumiu o poder, ele contratou Rothschild para gerenciar as finanças da coroa, como seu judeu da corte, uma tarefa que se tornou difícil quando Napoleão Bonaparte invadiu a região, expulsando Wilhelm para o exílio e colocando sua fortuna em risco. Mas Rothschild estava preparado. Ele já havia enviado um de seus 5 filhos, Nathan, para Londres para iniciar o negócio de câmbio. Essa estratégia de espalhar os herdeiros pelo mundo para expandir o conhecimento e o poder da família perdurou. Era um arranjo comum. A nobreza terceirizava suas finanças para os judeus em troca de proteção e, às vezes, títulos. Essentialmente, Wilhelm financiava os britânicos para lutar contra Napoleão e restaurar seu próprio poder. Além de controlar as finanças da monarca, os Rothschild desenvolveram sua própria rede de comunicação, com pombos correio, transmitindo mensagens de uma filial a outra. Esse sistema foi um grande diferencial, especialmente pela capacidade de disseminar informações no mercado europeu. A atividade financeira era vista com desconfiança pelos nobres, então eles deixavam os judeus fazerem o trabalho. Ser não cristão era muito desfavorável. Talvez as maiores vítimas dessas circunstâncias fossem os judeus. Após a diáspora, sem o estado de origem para se refugiarem, muitos se espalharam pela Europa, estabelecendo-se em locais como o Sacro Império Romano. Em muitas cidades, eles eram forçados a viver em bairros específicos, o que hoje chamamos de guetos. Frankfurt não foi exceção. A história começa na Europa medieval, séculos atrás. Essa rua ficou conhecida como Judengasse, ou Rua Judaica. Sem poderem ser donos de terras, eles podiam exercer poucos ofícios, como reparos, comércio e o serviço financeiro. Eles eram historicamente bons nisso, né? E, de quebra, o cristianismo medieval proibia emprestar dinheiro a juros, deixando este negócio lucrativo nas mãos dos judeus. A experiência em empréstimos e finanças era passada de geração em geração. Os Rothschild se especializaram em troca e negociação de moedas colecionáveis. As casas eram apertadas uma colada na outra e não eram distinguidas por números, mas por símbolos. Um prédio podia ser a casa do navio, enquanto o outro era a casa da Pedra Dourada. O sinal em uma dessas casas era um escudo vermelho ou Rothschild em alemão. A família que ali vivia adotou esse sobrenome que já era usado há séculos. Em Frankfurt, todos os judeus da cidade foram confinados a uma única rua estreita, do lado de fora dos muros da cidade. Como a maioria das famílias judaicas da época, os Rothschild se envolveram com finanças. O ápice veio quando a vasta coleção de moedas de um dos Rothschild atraiu os aristocratas mais ricos do Sacro Império Romano Germânico. Além de cuidar do dinheiro da coroa, os Rothschild também passaram a gerenciar a fortuna de outros nobres e comerciantes, transformando o sobrenome em sinônimo de operação bancária na Europa. O Rothschild supervisionava os impostos do príncipe Wilhelm e precisava manter o dinheiro seguro. Com essa base estabelecida, não foi difícil transferir a fortuna de Wilhelm para Londres, onde foi emprestada à coroa britânica.
Há relatos de que, com dias de antecedência, os Rothschild já sabiam que Napoleão havia sido derrotado pelos ingleses na Batalha de Waterloo, antes mesmo da informação chegar à Inglaterra. O patriarca da família morreu, deixando a fortuna e o legado nas mãos de Nathan e seus irmãos. O irmão na França, por exemplo, tornou-se banqueiro do rei da Bélgica, enquanto de Viena emprestava dinheiro ao último imperador do Sacro Império Romano Germânico. Ao longo das décadas seguintes, sempre que um governo europeu desmoronava e era substituído, os Rothschild estavam na fila para fornecer empréstimos. Ao longo do século XIX, as 5 ramificações dos Rothschild também fizeram muitos investimentos privados além dos empréstimos governamentais. Mas o século XX trouxe consigo o que parecia ser o declínio. No final, apenas a ramificação britânica sobreviveu ao século XX com sua fortuna aparentemente intacta. Mas, brincadeiras à parte, no caso da família Rothschild, especula-se que a matemática tenha sido um componente essencial para que o dinheiro fosse disperso, devido ao grande número de herdeiros. Mas enquanto a família Rothschild recuava para as sombras operando com uma discrição quase total, um novo tipo de poder financeiro emergia. Fundada décadas atrás, a BlackRock se tornou, em tempo recorde, a maior gestora de ativos do mundo. O coração desse império é o Aladdin. Essa combinação de participação maciça em empresas e uma plataforma de dados tão abrangente confere a Black uma influência política e econômica imensa. A família Rothschild continua povoando o imaginário de todo mundo. E para você, a família Rothschild realmente deixou o poder, ou ela foi vencida pelo tempo, pelos governos e pelo número de herdeiros? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Será de muita ajuda para o canal. Até o próximo vídeo.